E com todo este calor do verão, Brasil é Brasil, né? O brasileiro é motivado a sair da rotina. E aí há aquele momento de esquecer das tarefas diárias, do problema do trabalho e fazer aquilo que a saúde pede, que é o exercício físico. Então a gente começa o programa de hoje falando sobre saúde, em especial sobre o nosso coração, porque nessa época ele requer muito cuidado, tá? Para falar desse assunto eu recebo o cardiologista especializado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e diretor do grupo Angiocardio, Dr. Marcelo Cantarelli. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Senta aqui bem pertinho de mim e aí a turma em casa já vai participar através das perguntas no nosso WhatsApp também para a gente aprender bastante sobre o nosso coração. Isso é importante. Agora, interessante a gente falar que no verão a gente precisa dar uma atenção especial a ele, porque eu já fiz uma pauta aqui e no inverno ele também precisa de atenção, né? Eu acho que talvez tenha sido comigo, mas enfim, o problema são os extremos de temperatura, né? Então, o nosso corpo está acostumado a trabalhar num nível de temperatura mais mediana e na hora que você vem para os extremos, aí você começa a ter algumas alterações e você tem que se adaptar um pouco a isso. E a questão do verão, aqui no Brasil, é muito ligada à questão de férias, né? Então, além de ser uma época de temperatura quente, é uma época de férias, o pessoal sai e a chance de se descuidar nas férias é maior, porque muda a rotina, muda a alimentação e etc. E a gente costuma dizer que o coração não tira férias, então a gente tem que pensar realmente em alguns cuidados que nessa época é importante a gente ter. Tá. Por exemplo, exercício físico, as pessoas ficam mais motivadas nessa época do ano, né? Param aquela rotina e bora pro parque, pra praia, querem dar uma corridinha. Isso é maravilhoso, né? O ideal é que fosse sempre assim. E aí que é o problema. O Brasil tem mais de 60% de pessoas sedentárias. Em alguns estados chega a 80%. E aí chega no verão, esquenta um pouco, agora eu vou fazer exercício. Será que o seu coração está preparado para o exercício físico? Essa é uma questão. Você é saudável? Quem vê cara não vê coração, tá certo? O pessoal já fala e isso é verdade. Então a questão do exercício físico são duas coisas. Primeiro, se você vai praticar exercício físico e não está acostumado, passe no médico antes, veja se está tudo bem. Veja se num exercício um pouco mais extremo, se o seu coração aguenta, se ele se comporta bem, se você não vai ter uma arritmia, se você não vai ter um problema maior. A outra questão é, faça o exercício que você está acostumado a fazer, evite os excessos no verão, principalmente por questão de temperatura mesmo e de umidade, enfim. Então, o exercício físico em temperaturas mais altas são mais desgastantes, a pessoa desidrata mais, a pressão arterial abaixa mais e se ela tiver algum problema, como pressão alta ou algum problema nas coronárias, a chance de ter alguma complicação é maior. Então, esses cuidados são importantes de a gente passar. É importante fazer atividade física, é importante aproveitar o verão que você vai fica fora de casa mais tempo, tem mais tempo para fazer, tem o horário de verão, você chega, ainda tem um pouco de sol. Procure fazer atividade física ou de manhã ou no final do dia, fora daquele tempo de calor mais intenso, que seria das 10 da manhã até as 4, 5 da tarde, para se resguardar um pouquinho mais. Faça antes uma avaliação física, uma avaliação médica, para ver se você pode realmente estar bem para fazer aquele exercício físico. E as recomendações básicas, mantenha sempre hidratado. Perfeito. Faça alimentação mais leve. Por quê? Na atividade física você precisa ter sangue circulando nos músculos e ele vai circular menos no aparelho digestivo. Então, se você fez uma alimentação com algo mais difícil de digerir, com comidas mais pesadas, mais gordurosas, com carne, por exemplo, então o sangue vai estar mais concentrado nessa região. Então você tem mais chances de ter câimbras, de você ter má digestão, até ter vômito durante o exercício físico. Então, a alimentação mais leve. A gente tem até uma bancada aqui. Vem aqui, vamos ficar aqui pertinho dela. Porque já tem aqui para ilustrar um pouco daquilo que é bom, daquilo que a gente pode e deve fazer. Então, tem lá, olha, as frutas, os legumes, porque a gente precisa se alimentar para fazer exercício físico, né? Exatamente. Então, a alimentação. Então, você vai fazer atividade física, você tem que ter energia. A energia tem que ser tirada de algum lugar.
Então, ela é tirada principalmente de açúcares, de carboidratos que você vai precisar de maneira mais rápida. Senão, o que acontece? Você não se alimenta, você corre a chance no exercício físico de ter uma queda do açúcar no sangue, tá certo? E a pessoa tem um desmaio, tontura. E se a pessoa não tem uma alimentação adequada no seu dia a dia, com carboidratos, com um pouco de gordura, essa energia vai ser tirada de proteínas. Então a pessoa passa a ter perda de massa muscular, que não é interessante para a atividade física. Mas, voltando à questão do coração, aqui tem uma alimentação super saudável, né? Quanto a gente pensa, puxa, o importante é a alimentação, o coração, a gente já pensa logo em colesterol. O colesterol é um vilão do organismo? É e não é. Ele é necessário. No nosso organismo, o colesterol ele participa da formação da célula. A parede da nossa célula precisa do colesterol. O nosso hormônio, que diferencia homem de mulher, precisa do colesterol para ser sintetizado. E o nosso suco digestivo, o suco biliar, precisa do colesterol para existir, está na composição dele. Então, o colesterol é fundamental que exista. Ele não pode existir em excesso. Em excesso, ele pode formar, então, se depositar em paredes das artérias e formar obstruções. É importante a gente lembrar, e aqui você tem legumes, e você tem frutas, e também tem as verduras, enfim. Colesterol é algo específico do reino animal. Então, nada disso aqui tem colesterol. Colesterol vai ter em carne e derivados animais, leite e ovos, tá certo? Entretanto, no nosso organismo, o que vai sintetizar muito mais o colesterol são as gorduras saturadas, que vêm nas carnes gordas, que vêm nos derivados gordos, né, do leite gordo, etc. No caso das frutas, não tem nenhum problema de você fazer esse tipo de alimentação. Legumes, frutas, verduras têm fitoesteróis, que é um outro tipo de esterol, que é importante porque ele troca no organismo, o fitoesterol troca o colesterol e também ele vai ter substâncias, muitas das vezes as frutas vermelhas, como uva, por exemplo, ameixa, a própria jabuticaba, apesar que está na casca, que é uma coisa que a gente não come, mas enfim. E todas as frutas vermelhas, elas têm uma quantidade maior de substâncias chamadas antioxidantes, o resveratrol e polifenóis, e que vai ter um efeito terapêutico, quer dizer, elas ajudam na redução do colesterol. Então, aqui você vai ter alimentos que são saudáveis por não ter gordura saturada, porque não tem colesterol, e vai ter elementos como fitosteróis, o resveratrol, coisa que ajuda a reduzir o colesterol para as pessoas que têm o colesterol então, elevado. Alimentos ideais para o verão, principalmente, Exato. né? Para essa Além época do disso, ano. são as frutas, por exemplo, elas têm uma quantidade grande de água e são importantes. De sais minerais, banana, por exemplo, tem muito potássio, assim como tomate, evita a cãibra durante uma atividade física mais intensa. Então, uma alimentação no verão mais leve, menos gordura e baseada mais legumes, verduras, cereais, você vai ter uma alimentação mais importante, com mais qualidade de ingredientes, de nutrientes e que não vai te pesar numa atividade física. Então, isso é bastante importante a gente colocar. A gente falou do colesterol e a relação com as carnes, mas a gente tem também, não sei se seria o colesterol, a gordura boa, as oleaginosas, elas também prestam pra gente esse colesterol bom, não é? Sim, na verdade o que acontece Inclusive é o que... abacate. Exato, você tem algumas substâncias, por exemplo, as castanhas, tá certo? E os azeites, você vai ter um tipo de gordura chamado gordura monoinsaturada ou poliinsaturada. Não é a gordura saturada. Diferente da gordura saturada, essas gorduras, quando entram no organismo, elas ajudam a eliminar o colesterol. Então, são alimentos funcionais. O azeite, por exemplo, é praticamente terapêutico, porque ele vai realmente ajudar a reduzir o colesterol ruim, o LDL, da circulação. Tudo que você falou, que a gente comentou agora, são elementos da dieta principalmente da dieta mediterrânea, que é a região mediterrânea onde tem menos infarto do miocárdio no mundo, por ter uma alimentação mais comem bem. saudável. Usa muito azeite, castanhas oleaginosas, frutas, legumes e carnes mais magras, tá certo? Então, olha lá, a alimentação é fundamental, a gente não pode bobear com ela, né? Tem que fazer boas escolhas. Eu sei que às vezes a gente dá os deslizes, fazem parte, mas voltar para o rumo é sempre importante, né, doutor? Sim, é bastante importante. E o importante é evitar excessos, né? Então, tudo que a gente faz com moderação
é mais importante para a saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. No verão também é muito comum, principalmente, eu vou falar algo machista aqui, mas acho que entre os homens, a bebida, né? A cervejinha da praia. As mulheres também andam bebendo bastante. Isso pode ser prejudicial para o coração? Pode e não pode. Tá. Pode ser benéfico, por exemplo. Em termos de bebida alcoólica, a gente sabe que o álcool, não existe nenhum estudo que mostre que ele é benéfico ao coração. E também não tem nada que ele seja maléfico, exceto se ele não seja em grande quantidade. Em grande quantidade, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai ter uma tendência a ter uma pressão mais alta se for hipertenso, ou no caso de uma pessoa normal, você pode ter até quedas de pressão, ou seja, você vai ter essa variação. E você vai ter, nessas questões de fazer excesso de bebida alcoólica, realmente a chance de você se descuidar é muito grande. A bebida alcoólica que possa ter algum benefício é o vinho. E não muito pela presença do álcool, mas do que ele é feito. A gente comentou de frutas vermelhas. Então, os vinhos tintos que são feitos com a casca da uva, inclusive, eles vão ter substâncias oxidantes, então eles são importantes, tá certo? O que acontece nos excessos é que a pessoa bebe, por exemplo, muita cerveja e tudo mais, não vai se alimentar adequadamente, ou se alimenta muito de comidas muito pesadas, e aí acaba passando mal. Uma pessoa que tem hipertensão pode ter um pico hipertensivo por conta disso, e uma subida abrupta de pressão pode ou causar infarto ou causar derrame, quer dizer, então isso é muito complicado. Então, tudo feito com moderação, com parcimônia, direitinho, a gente vai bem. O que eu digo e costumo falar é o seguinte: doutor, então eu não posso mais comer pizza, não posso mais tomar caipirinha na praia, etc., não posso pegar um salgadinho? Não. Você vai comer a tua coxinha na praia se você quiser, você vai tomar caipirinha na praia se você quiser e tudo mais. A única coisa que você vai ter noção que são alimentos que não fazem bem, tá certo? Se forem consumidos em excesso, se fazer parte do seu dia a dia. Eu não conheço ninguém que coma fritura ou coxinha. Não dá, né, gente? Todo dia. Passa mal, não passa? Exato. Então, são coisas que você pode fazer... esporadicamente, né? A pizza do domingo à noite, por exemplo, não é isso que vai te matar, tá certo? Por isso que hoje a gente vai aprender a fazer o pão de bacon com linguiça, mas não é para sempre, é de vez em quando. Você não pode fazer isso todo dia no almoço? Eu já estou aqui com o WhatsApp. Doutora, a primeira pergunta já diz assim: oi, Cláudia, amo seu programa, seu alto astral. Sempre quando me exercito, me sinto muito ofegante. Já tenho colesterol alto por causa da genética. Pode haver alguma relação entre esses dois fatores? Carmen, obrigada pelo carinho, viu? Na verdade, você ficar ofegante na atividade física, ou ter um cansaço na atividade física, isso pode ser simplesmente uma falta do condicionamento físico, quer dizer, de você preparar o teu organismo para aquele tipo de esforço. Ou pode ser que você tenha realmente algum problema. Ela falou de colesterol. A gente fala que o colesterol ele é importante para o organismo, mas ele pode ser um vilão. Então, a pessoa que tem colesterol alto e que não se cuidar, que não tratar, ela pode formar entupimento nas artérias do coração. E essas arterinhas do coração aqui, que irrigam os músculos, quando tem entupimento, o coração recebe menos sangue durante a atividade física. E ele não vai funcionar bem, ele não vai contrair bem. E isso pode acumular no pulmão o sangue e dar a falta de ar, tá certo? O cansaço. Então é importante a gente conhecer o nosso coração, se ele é saudável para fazer atividade física e se aquele cansaço é só realmente uma falta de condicionamento, que aí um educador físico, numa academia ou não, enfim, o personal, vai te fazer um condicionamento para que você consiga progressivamente correr ou fazer uma atividade física cada vez mais intensa. Não é todo mundo que chega, eu vou correr a São Silvestre esse ano. E vai lá e corre. Não, você não vai correr, você não vai conseguir. Vai se preparar para isso, né? Você tem que se preparar para isso. Isso é o condicionamento. Você consegue fazer exercício cada vez mais prolongado, mantendo uma frequência cardíaca adequada, não desgastando o coração. Então, isso é importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosa. É comum, acontece das pessoas sedentárias resolverem fazer exercício e morrerem na hora do exercício? Acontece. Acontece? Acontece. Isso é muito comum nessas grandes corridas, sempre você ter alguém passando mal ou até você ter óbito, que é chamada morte súbita. Porque o que acontece? Tem algumas coisas que podem levar a pessoa a ter uma morte numa corrida, tá certo? Por exemplo, primeira causa, ela tem um problema cardíaco e não sabe que tem. Isso é o principal. O que poderia levar a uma morte súbita? Uma arritmia maligna, vamos dizer assim, que a pessoa tem
não sabe que tem, que ela só vai se manifestar numa situação intensa. Uma alteração congênita de nascimento no trajeto que as coronárias fazem, tá certo? Então, isso pode levar a morte súbita numa atividade muito intensa. Esses dois casos são comuns em atletas que não fizeram o diagnóstico precocemente. Corações mais musculosos, mais hipertróficos, que precisam de mais oxigênio numa atividade física, pode desencadear uma arritmia fatal. Então não tem essa de vou fazer exercício sem passar no médico. Tem que passar no médico. Tem que passar. Ou a pessoa tem realmente colesterol, pressão alta, não sei o quê, e tem entupimentos nas artérias coronárias e não sabe. E tem um infarto. Então, o infarto ainda é a maior causa de morte súbita. Então, se você encontrar alguém que morreu na rua, que morreu correndo, não sei o quê, em quase 80% das vezes a causa foi infarto. E é uma causa evitável. Basta você ir no médico, fazer exame e conhecer, saber se as suas coronárias estão bem. Então, é importante a prevenção. Tem que fazer a prevenção. Eu recebi outro dia o vídeo de uma telespectadora queridíssima. Ela comprou a cinta, que daqui a pouco eu vou falar da cinta. E aí ela me mandou o vídeo. Cláudia, comprei a cinta e eu tô correndo. E ela tava ofegante, eu vi ela gravando. E eu não sei se ela passou no médico antes, eu fiquei preocupada. Então eu fiz essa pergunta pensando em você e pensando em você que de repente decide, empolgada, na ânsia de fazer exercício. Vai com calma. Primeiro passo, médico. Segundo, começa numa caminhada até você ganhar condicionamento, ganhar segurança e aí você vai para a corrida. Não é assim tão simples. Exato, e voltando à primeira, logo no início do programa, você falou, não, lá vem o verão e tal, que as pessoas vão começar a fazer atividade física. Na verdade, o ideal é que você faça atividade física durante todo o ano para que você esteja preparado, mesmo em situações de mais alta temperatura ou mais baixa temperatura, a fazer a atividade. Tá. O Gabriel Augusto, ele diz, tenho 15 anos e moro em Congonhas, Minas Gerais. Minha pergunta é, às vezes tenho falta de ar e não faço nenhum tipo de exercício. Essa falta de ar pode ser consequência de não fazer exercícios? Pode. Tem que fazer exercício. 15 anos, bora mexer esse corpo. A pessoa sedentária, ela se cansa mais. Então tem que se mexer. Sai do videogame, sai da isso aí. A Carmen de Taubaté, ela fala, tenho insuficiência cardíaca, tenho restrição hídrica. Como lidar com isso, com esse calor? Tenho muita sede. Abraços a todos vocês. Essa é uma pergunta muito importante. Então a gente falou até o momento de pessoas saudáveis, o que elas têm que fazer no verão. Mas e as pessoas que já têm algum problema? Por exemplo, a insuficiência cardíaca. O que é a insuficiência cardíaca? O músculo do coração, ele enfraquece por algum motivo e ele tem dificuldade de bombear o sangue para o organismo todo e esse sangue acaba por pressão, acumulando em alguns órgãos e etc. e promove o que a gente chama de congestão, que é aumento da circulação no pulmão, nas pernas que ficam inchadas, enfim, e a pessoa por esse acúmulo de circulação de sangue e água no pulmão tem a falta de ar ou cansaço. Elas precisam de uma restrição hídrica, que foi o que ela falou, em torno de 1 litro, 800 ml, depende da gravidade do quadro, nas 24 horas. E isso, o que acontece no verão é que as pessoas perdem mais, transpiram mais e perdem mais líquido. E às vezes a pessoa que tem insuficiência cardíaca, você precisa liberar um pouquinho mais essa restrição para que ela não vá para o outro lado, ou seja, para que ela não tenha desidratação e a gente brinca, o coração fica batendo no vazio e ela passa a ter tontura, a pressão fica mais baixa e não é porque o coração enfraqueceu, é que está faltando conteúdo, está faltando líquido. Então, o mais recomendado, as pessoas que têm insuficiência cardíaca, realmente, nessa época, converse com o seu médico, porque às vezes precisa reduzir medicação, precisa tomar um pouquinho mais de água, mas é caso a caso, então precisa conversar com o médico. A outra coisa, aproveitando essa pergunta, além da insuficiência cardíaca, a pressão alta. É muito comum, as pessoas tomam remédio para baixar a pressão. E aí o que acontece? Vai todo mundo lá para a praia. Na praia, a pressão atmosférica é mais baixa, a pressão nossa é mais baixa na praia. Aí a pessoa que está em cima, tomando um monte de remédio para baixar a pressão, chega lá, a pressão fica muito baixa e fica com tontura, fica com sono, fica cansada, passa mal e não sabe que precisa, nessa situação, talvez reduzir a medicação. Então, sempre conversar com o médico, falar, olha, doutor, eu vou para uma região de praia, eu vou continuar com os remédios e como é que vou? Será que eu preciso medir uma pressão lá e conversar com o senhor? Isso é importante a gente saber. O contrário também é importante. Ah, não, eu vou para a região da serra, altitude mais alta, a pressão fica mais alta, eu preciso mudar alguma coisa? Então, isso tem que conversar. Então, é bastante importante. Por quê? Pressão alta ocorre mais em idosos. 70% dos idosos têm pressão alta. E o idoso, é importante, sente menos sede, reclama menos, bebe menos água, fica mais quietinho.
desidrata mais fácil, pressão cai, passa mal, desmaia. Então, a pessoa de idade que tem pressão alta, cuidado redobrado em termos de hidratação. Hidratar mais as pessoas de idade. Você tem pessoa de idade em casa, lembrar, hora de tomar água. Então esse é um outro conselho. Deixa a garrafinha do lado e não deixe de tomar água. Olha, eu queria ficar conversando mais sobre o coração. Tem outras perguntas, a gente vai te encaminhar todas. Muito obrigada a você que participou. E se você quiser conhecer de perto ou marcar um bate-papo, uma consulta, o site é o www.grupoangiocardio.com.br. Doutor Marcelo Cantarelli, muito obrigada. E volta logo pra gente aprender mais, tá bom? Obrigada. Até a próxima.